Glória a Deus. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Queridos, eu acredito que não tem nenhum coração que não esteja alegre aqui nessa noite. Amém? Porque você é filho, filho entende o que está acontecendo quando o Espírito se move. E eu tenho convicções, uma convicção no meu coração, querido, que essa reunião vai ser uma reunião diferente. Ela já está sendo diferente. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Pai. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor está promovendo as nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito se movendo neste lugar, falando aos corações, que a tua palavra seja compreendida, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor se mova. O Senhor tem liberdade, o Senhor é o dono das nossas vidas. E nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Fala comigo, traga aquilo que o Senhor tem preparado para cada um dos teus filhos. Eu te peço isso e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Queridos, como é maravilhoso quando o Espírito coloca algo no teu coração e você vê testificando através de outros. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração sobre um assunto que não tem muito glória a Deus e aleluia não, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ele é tão atual quanto o início de todas as coisas. Santidade ao Senhor. O nosso Deus é santo, querido. O nosso Deus é santo e a palavra dele tem uma instrução muito importante. Eu quero que a minha irmã Ana coloque aqui. 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santo em todas as vossas atitudes. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, o nosso Deus, querido, ele é santo. É um atributo dele. Atributo é aquilo que é inerente ao ser. Ele é o que ele é. Assim como ele é Deus é amor. Deus é bom. Ele é santo. E para andar com ele, querido, nós precisamos entender esse assunto de santidade. Amém? E é muito importante que a gente vá para as Escrituras para que a gente tenha uma base, para que a gente possa falar algo a mais a partir desse fundamento, porque o fundamento que nos move é Cristo. Se não tiver na palavra, querido, não merece credibilidade. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar os fundamentos pela qual nós cremos, até porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Nós precisamos crer que a nossa Bíblia é a verdade, querido. Amém? Então, não vou falar nada polêmico, mas eu digo uma coisa para você, olhe para o seu irmão do lado e diga, meu irmão, você é santo. Parece até estranho em muitos lugares, mas não acredito que aqui seja mais não. Esse irmão que está sentado aí do teu lado, querido, ele é santo. Amém? Porque ele foi santificado, lavado, redimido. Ele foi...
2 Coríntios 5,17. Se ele estiver em Cristo, viu? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Bota o 20 aí, o 21. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Então, se você entrou aqui nesta noite, querido, você nunca fez essa confissão. Eu quero Jesus. Eu te digo uma coisa, hoje é a noite ideal para você fazer isso. Amém? Porque aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, o resto que você viu aí, o resto não, o que está na frente aí, que é a verdade, ela nos dá esse fundamento para entender que a sua posição em Cristo é de filho, é de santo. Deus é santo, você tem a natureza do seu Pai. Amém? Você nasceu de Deus. Então, a natureza do seu Pai é santa. Então, a sua também tem que ser. Agora, nós vamos falar aqui de uma outra verdade que precisa ser clara. Tá? Ser santo é uma posição que nós temos em Cristo. Deus nos fez santo nele. Agora nós precisamos andar nessa santidade, ou seja, na condição digna da qual nós somos. Nós precisamos ser muito cuidadosos com essas verdades. Porque senão todo mundo acredita que essa, por exemplo, Romanos 8:1. Se você ficar só com Romanos 8:1, só na parte A, e não ficar com o resto, está errado. Romanos 8:1 diz, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos continuar aí. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós e que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Só o 7 aí, mais uma vez. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Nós precisamos ser cuidadosos com esta instrução, ou seja, a palavra de Deus, querida, ela é plena para a nossa vida. Tem crente carnal? Tem. E a mentalidade da carne, querida, ela se inclina para a morte. E nós vamos andar aqui em algumas verdades para que a gente seja cuidadoso. Por exemplo, antigamente esse assunto de santidade, ele era mais popular. Né?
quando eu vou citar aqui algumas pessoas que eu sei que já tem alguns anos de caminhada, a irmã Vanessa Uni, irmã Isa, o pastor Joselito, o pastor João, o meu irmão João Bosco, a irmã Maria da Graça, das Graças. Eu vou falar uma coisa para você. Havia até um certo exagero. Por quê? Porque havia falta de conhecimento da palavra. Se você dissesse na nossa época que alguém era santo, era confusão, não era, pastor Isolito? Eu já vi isso, viu? Não vou me prender a isso, porque esse não é o tema que eu quero falar. Mas eu vou só dar uma beliscada aqui. Uma vez nós estávamos numa reunião de pastores, que nós estávamos fazendo um trabalho num presídio. Aí um irmão foi e falou, alguém falou que era pecador. Aí um irmão disse assim, não, eu sou santo. Meu irmão, foi uma confusão tão grande, que aí, quando a gente viu que não ia ter futuro aquela reunião, eu pedi a palavra só para deixar uma clareza, assim, eu digo, meu irmão, é uma questão de interpretação, mas faça uma análise correta, depois que tudo se acalmaram, viu? Porque na discussão ninguém aprende nada. Mas aí, depois que as coisas se acalmaram, eu pedi a palavra e me deram. Aí eu falei, meu irmão, essa questão de ser santo é uma questão de interpretação bíblica. Eu digo, primeiro, vamos começar por aqui, começa por aqui. Eu digo, se alguém é pecador, ele já está com problema, ele não tem como entrar no céu, porque no céu não vai entrar pecador. No céu vai entrar todos aqueles que foram lavados, santificados, que nasceram de novo, com uma nova natureza, que foi arrancado das potestades das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Amém? Aí, não resolveu o problema não, porque essas questões não é simples assim, mas pelo menos acalmou a confusão. Então, veja o quanto é importante a gente ter a palavra, o conhecimento do Senhor. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer essa verdade. Antigamente, por exemplo, vou só citar um exemplo aqui. Existe uma história, a história do Brasil diz que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Era uma lei que trazia libertação a todos os escravos. Ou seja, no Brasil, a escravidão acabou no dia 13 de maio de 1888. No outro dia, tinha algum escravo? Se você for entender posicionalmente, não tinha, porque a lei já tinha sido assinada e tudo tinha sido resolvido. Mas mentalmente tinha demais, né? Então, por isso que a gente afirma logo, tinha, porque tinha. No outro dia, ninguém sabia, não era tão fácil assim, não tinha internet naquela época, né? E nem todo mundo também, né? Exatamente. Aí é onde está o problema. Tem muitas pessoas, existe um ser que é interessado que você não saiba a verdade, e esse ser é o seu inimigo. O diabo não quer que a gente saiba a verdade daquilo que Jesus já fez por nós. A nossa posição em Cristo, querido, é de filho. A nossa posição é de filho. Perdoado, lavado, redimido, santificado. Naquele dia, quando Jesus fez essa obra foi concretizada. E ela se tornou a verdade, mas nem todo mundo receberam. Então, nós precisamos entender,
que a nossa posição em Deus é de santo. Agora, como eu estou vivendo, aí é o que a gente precisa discorrer um pouquinho aqui sobre isso. Nós precisamos, querido, andar na dignidade da qual nós já somos. E a falta de conhecimento tem feito com que as pessoas façam tanta coisa para se tornar santo, para se tornar algo que eles já são, por falta de conhecimento. Então, existem dois extremos que precisamos considerar. Um extremo é você tentar fazer alguma coisa pela qual Cristo já fez por você. Fica muito mais fácil, querido, você andar na verdade daquilo que você já conhece. Agora, se eu conheço essa verdade, aí é o outro extremo, e eu não vivo, e eu vivo de uma forma deliberada no pecado, querido, isso tem problema. Apenas afirmar que você é santo e não viver de uma forma digna é algo que nós precisamos atentar hoje nos nossos dias. Eu me coloco nessa condição. Nós precisamos, querido, estar trazendo mesmo esse assunto da santificação. Por exemplo, desde o Antigo Testamento que esse assunto já era tratado. Tem um texto lá em Josué 3:5. Coloca aqui, Ana. Onde Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A orientação de Josué aqui é: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando o pecado estava no meio daquele povo, eles perderam guerra. Eles perderam batalha. Porque havia algo errado. Porque mesmo na lei já havia toda uma orientação para que aquela nação seja uma nação santa. Um povo separado. Até porque a palavra santo, ela tem esse significado, separado. No Antigo Testamento, santo era as vasilhas que eram servidas no templo, até a comida do sacerdote. O sacerdote tinha uma forma de andar, ele tinha uma maneira de se comportar. A presença de Deus ficava num lugar chamado, representado pela presença de Deus, numa arca, ficava num local chamado Santo dos Santos. E aqueles materiais que eram consagrados para o trabalho do templo, era considerado um material separado, sagrado. Não era para qualquer um chegar ali. Então, esse assunto de santidade já tinha um cuidado lá atrás. Mas até que um dia, querido, o Senhor nos resolveu o problema de uma vez. Quando Cristo veio e morreu, ele foi feito pecado por nós. Ele levou o pecado de todos aqueles que nele crê. Então tem muita gente que ainda está na escravidão porque nunca recebeu aquilo que Jesus já fez por ele. E é muito triste, porque essas pessoas vão perder com a conta paga. Por isso que nós precisamos, conforme lá, 2 Coríntios, a partir do 17, 18, 19 e 20, a palavra de Deus diz que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos uma missão de reconciliar essas pessoas a Cristo.
Porque Cristo não morreu apenas pelo pecado dessa igreja aqui. Cristo morreu pelo pecado de toda a humanidade. E nós precisamos, querido, cooperar, ser cooperadores com Ele. Até porque esse é o verdadeiro sentido de ser igreja. Então, esses extremos, como nós estamos falando, é para nós aqui, mas hoje isso também vai ser colocado no YouTube. Então, todos aquele que hoje já tem essa posição em Cristo, Cristo já pagou o preço, você é santo no Senhor. Mas nós precisamos, querido, andar nessa santidade. Até porque nós temos um ajudador, e ele foi nos dado para essa finalidade, nos ajudar. João 16, 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Só até aqui mesmo. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, nós não temos desculpa, querido, para continuar uma vida errada, para continuar um comportamento indigno. Quem de vocês já leu esse livro chamado, ele tem como título, diz, As Consequências de Não Seguir a Santificação. Está escrito em cima uma palavra perigo. As consequências de não seguir a santificação. Eu quero ler só um pouco sobre... eu quero te pedir a permissão. Primeiro eu tenho que dar a quem é de direito, né? Esse pastor é o pastor Tiago Freitas, ele é um jovem pastor que faz parte da diretoria hoje do nosso ministério, e eu sempre gostei muito das ministrações dele, né? E ele escreveu esse livro e eu fui ler. Querido, mas eu vou falar uma coisa para você, eu recomendo. De repente ele já até chegou na sua casa, você ainda não leu. Para quem já fez, para quem faz Alumni, vai aquele pacotinho lá. Eu vou ler só um texto, me permita fazer isso, porque eu achei muito interessante. Porque existe a santidade, aliás, a santificação, ou seja, nos tornamos santos em Cristo. Essa foi uma posição que Deus nos deu em Cristo, amém? Vamos entender isso. Agora, essa santidade experimental a qual ele se refere aqui, é uma santidade vivida. É aquilo que você faz botando sua carne no lugar, entendendo que aquilo não está coerente com o que a palavra de Deus diz, e essa parte aí quem faz é você. Amém? Antes de eu ler aqui, lá em Hebreus 12, 14, a palavra de Deus diz assim, segui a paz com todos e esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Lá em 1 Timóteo 2,
verso 4, diz assim que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a verdade, querido, é que sem santificação ninguém verá o Senhor. A fé nos levou até este ponto. E a fé também não diminui, é tudo pela fé. Porque em Deus você só funciona com fé, querido. Mas eu quero que você não vai ter como me acompanhar, eu vou ler algumas palavras aqui que eu achei muito interessante. Teve um autor chamado A.W. Tozer, que ele disse assim: santos sem a santidade são a tragédia do cristianismo. Essa foi uma frase desse autor, tá? De nome A.W. Tozer. Eu vou repetir aqui: santos sem a santidade são a tragédia do cristianismo. Agora, continuando aqui. As Escrituras apresentam claramente os aspectos da santificação em tempo passado e também em tempo presente. A nossa caminhada com Deus ficará incompleta se enfatizarmos uma verdade em detrimento da outra. Infelizmente, a igreja, na busca por equilíbrio, acaba oscilando entre os extremos. Um extremo diz que se a nossa santificação já foi completamente realizada, Deus não se importa com o meu comportamento no presente. Lamentavelmente, as pessoas que pensam assim desconhecem os ensinamentos da Bíblia sobre a nossa santificação experimental. No outro extremo, há pessoas que não compreendem o que são em Cristo e nada sabem sobre a santificação posicional. Elas estão tentando, por seus próprios esforços, se tornar algo que já são. Não podemos fazer por nós mesmos aquilo que Cristo já fez por nós. O desejo de Deus para nós, no processo contínuo da santificação, é que experimentemos na vida prática quem de fato já somos em Cristo. Isso exige que escolhamos crer na nossa identidade como filho de Deus. Para ajudá-lo nesse processo, segue uma lista de passagens que nos apresentam o que já somos em Cristo. Como eu sei que você já conhece a maioria, eu vou ler só uns 3 aqui. Diz assim: fui comprado por alto preço, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço a Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Fui escolhido em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. Efésios 1, 4. No 3 diz assim: que somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Coloca aqui o Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O 4 diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Amém? Só até aqui. Então, queridos, não podemos deixar, ou seja, a ignorância, porque nós não podemos mais voltar a essa condição, só se a gente quiser. Fingir que não está, fingir que não sabe. Há uma responsabilidade que nós, como filhos de Deus, carregamos. Porque o conhecimento também traz responsabilidade. Então você não pode fazer nada a mais para ser quem você já é. Você é santo em Cristo. Agora, o que nós precisamos, querido, é nos comportar, andar
na presença dele com essa consciência que praticar as mesmas coisas que a gente praticava na velha vida traz consequência e é perigoso. E tem uma coisa que sempre está muito conectado uma coisa com a outra. Isso passa pela renovação da nossa mente. Quando a nossa mente ela é renovada, quando há uma renovação na mente, através da palavra, não existe outra forma de você renovar a sua mente, a não ser, querido, compreendendo que as coisas, o que a palavra diz e praticando. Amém? Então, quando a sua forma de pensar mudar, o seu comportamento também vai mudar. Nós precisamos fazer isso diariamente. Esse processo de renovação da nossa mente, ele vai ser daqui até Jesus voltar. A irmã Isa falou uma palavra que é muito interessante. E nós vamos ler isso ao servir a Santa Ceia. Sobre examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, Deus não manda você examinar ninguém, ali, o teu irmão. Ele não te autoriza, você não tem o direito, mas você tem a recomendação de examinar-se. Como está a minha vida? Como eu me comportei naquela ação? Até porque nós precisamos entender, santo é uma condição que você já tem. Não é apenas aqui na igreja. Lá no seu trabalho você continua santo. Lá na sua faculdade, na sua vizinhança. E às vezes o mundo tem cobrado isso dos cristãos. E isso termina sendo, querido, não sei a palavra que não vai sair, desevangelizar. Me ajude aí, irmã Isa. Não, você está desevangelizando, porque a palavra manda você evangelizar. E você está exatamente fazendo o contrário. O que a palavra do Senhor manda é que você faça o ide do Senhor. Isso é feito através dessa evangelização. Mas se alguém se comporta desta forma, o que acontece é que termina trazendo uma descrença ao Evangelho. Essa palavra aí você não vai encontrar não, porque não existe. Pronto. Então, eu estava no rumo certo. Só não... Exatamente. Positivo. Queridos, então, é importante a gente deixar claro. Todo extremo é perigoso. E o Espírito Santo de Deus é o equilíbrio da minha vida, é o equilíbrio da sua vida. O dia que você tiver, aquele dia que você está mais triste, que você acha que você não é nem crente, comece a buscar. Comece a adorar a Deus, comece a fazer da sua casa um altar de adoração. Porque Ele vai chegar lá. Ele já está dentro de você. Ele só vai se manifestar. A promessa dele foi essa, que Ele estaria conosco todos os dias até o final
dos tempos. Mesmo que você não esteja sentindo, faça alguma coisa por você mesmo. E você vai perceber que Ele nunca te deixou. Como eu falei, citei o exemplo da Lei Áurea. Muitos vieram a ter o conhecimento depois, ao longo dos anos, né? Mas alguma daquelas pessoas já não achava que nem era interessante cobrar aquilo dos seus patrões, porque ela não sentia nada. Não mudou nada, eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, estou comendo as mesmas comidas que me dão. Mas já havia sido feito algo por eles. Então, é só para que a gente traga uma consciência como filho de Deus. Eu preciso entender aquilo que Cristo já fez por mim. Ele já me libertou da miséria. Ele já me libertou das enfermidades, de todo o jugo do inferno. E nós precisamos ativar essas verdades dentro de nós, querido. Eu tenho certeza que todos nós aqui nesta noite temos uma Bíblia. E a gente sempre recomenda a você, leia as cartas. Leia com propósito. Porque eu vou te falar uma coisa, tudo que nós oferecemos a Deus, retorna para nós com melhores resultados. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus, querido. Entenda que esse momento que a gente está aqui, ele é muito importante. Esse é um momento precioso que você precisa, e eu acredito que você deve valorizar. E que isso seja apenas algo para que você saia daqui praticando. Nós devemos viver de uma forma honrosa ao Senhor. De uma forma que Deus possa olhar para nós e ter prazer em nós. A palavra de Deus diz que Abraão foi um homem que andou com Deus, se tornou amigo de Deus. Em momentos muito difíceis, muitas situações aconteceram na caminhada dele, mas ele sabia que ele não estava só. Tem tantos exemplos que você vai encontrar na palavra de Deus. E Deus nunca deixou que nenhum dos seus filhos fossem envergonhados. Louvado seja Deus. Eu queria que você ficasse de pé.